A gente acabou de vir de Laís, não é? Laís Rocha, lá da festa de Iemanjá. Essa que é uma das festas populares que mais se conectam com a contemporaneidade. Além de ser uma das manifestações populares mais importantes da cidade, a festa da Rainha do Mar vem mantendo a força ao longo dos anos. Neste 2 de fevereiro é quando a gente vê a maior manifestação religiosa pública do candomblé no estado. Uma das festas populares mais intensas e tradicionais da Bahia. E neste ano, o tema da festa do Rio Vermelho é Odoiá, 100 anos de festa e reverência a Iemanjá. Vamos aprofundar um pouquinho mais na história dessa festa? Poxa, 100 anos é história para deitar e rolar. A gente conversa agora com o nosso querido historiador Ricardo Carvalho. Mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui, Ricardo. Tudo bem? Honra e responsabilidade é minha estar sentado aqui ao lado de tantos amigos e uma bancada dessa brilhante. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Que importância é essa? Poxa, 100 anos não é um período pequeno, não é? E uma festa que sobrevive, mantém uma tradição, certamente se transforma ao longo do tempo, Sim. Não é? Que leitura a gente faz dessa festa, que é um fenômeno cultural, fenômeno religioso, fenômeno? É impressionante. A gente tem momentos, né, na Bahia, né, do misticismo da Bahia que são muito poderosos, né? A gente tem o cortejo, a lavagem do Bonfim, a gente tem outros momentos muito poderosos, mas nada se compara a esse dia, né, esse 2 de fevereiro. É muito poderoso. E com fluxos e refluxos, né, do ponto de vista da evolução da festa. Eu considero a festa de Iemanjá mais importante demonstração de resistência religiosa das religiões de matriz africana. Pela própria origem, não sei se todo mundo sabe, mas nasceu da luta, né? Nasceu da afirmação. Entre 1923, quando chega no Rio Vermelho, até 1930, foi um embate muito intenso para se afirmar essa festa dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios, da festa dos pescadores, né? De saudar Iemanjá, a Rainha do Mar, embora toda a resistência da intolerância religiosa que foi muito forte. Eu considero uma vitória por si só. É uma vitória da resistência e da luta do povo preto da Bahia. E olha só, pois falou povo preto da Bahia. Pela primeira vez, me parece que sim, pela primeira vez, a imagem de uma Iemanjá negra. Que coisa a casa linda, do né, pescador, não é ali que... A casa de Iemanjá, na verdade, que é dos pescadores, da colônia de pescadores do Rio Vermelho, recebeu uma escultura de Iemanjá, pela primeira vez, uma mulher negra. É fantástico isso. E tem uma coisa da relação evolutiva do processo, né? Porque a gente sabe que a festa começou no Tororó, em 1823. E veja que coisa, é o primeiro registro que a gente tem era Oxum, né? Das Águas Doces. E ali se confundia um pouquinho naquela época ainda que com... teve homenagem hoje também, né? Sim, com Nossa Senhora das Candeias, né? Aquela história que a gente conhece, que o sincretismo foi, em algum momento da história, uma necessidade de afirmar a religiosidade de matriz africana em meio à imposição e à intolerância do catolicismo como religião oficial. Aí foi crescendo, migrando em 1923, por isso os 100 anos, acontece pela primeira vez, né, no Rio Vermelho, já com a feição de Iemanjá, né, das águas salgadas, assim, dos mares. Então, é um processo realmente muito interessante. Você falou, Jefferson, sobre a questão dessas mudanças que vão acontecendo. Não sei se vocês concordam comigo, Ernesto, Jefferson, mas assim, as pessoas criticam muito, sempre me perguntam, poxa, mas aí a profanação do sagrado, a festa profana ganhou mais espaço que a festa religiosa. Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, assim. Eu acho que não tem pra onde correr na Bahia, como não carnavalizar certas coisas, porque tá na nossa alma. Qualquer festa religiosa que acontece isso. Qualquer né? festa de qualquer coisa, política, religiosa. 2 de julho não tem nada de religioso, é a mesma esculhambação maravilhosa. Isso. Eu não vejo nenhum problema nisso. O que eu acho fantástico primeiro, o sagrado nunca foi abalado por isso. E percebo neste momento, eu acho que pós-pandemia, nessa nossa retomada, toda essa demanda reprimida que a gente tem de viver, de ver os outros, eu acho que a religiosidade voltou de uma forma impressionante. Neste ano em particular, de 1923. A cidade está aí, né? No meu deslocamento até aqui, tem um clima, né? As pessoas parecem que querem saudar as outras. Você acha que a pandemia contribuiu para isso? Eu acho que sim. A pandemia contribuiu em muita coisa. Muita coisa. Muita. Né? Criou um filtro didático para a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer da vida, que país a gente quer e que país a gente não quer.
e também, ao mesmo tempo, servir para a gente revalorizar coisas que eu acho que a gente foi caindo na banalização, né? Aí... Só perder um pouquinho para lembrar, né? Dar o tamanho. Isso, cara. Agora, você falava desse caráter de resistência, de afirmação. Mas essa é uma característica. Você destaca a festa de Iemanjá ou essa é uma característica comum às festas populares da gente? Não, eu não acho que é uma característica comum, não. Eu acho que tem alguns eventos em particular em que isso mobiliza mais a alma, né? Nossa ancestralidade. A gente vai buscar lá. Eu estava comentando ontem num outro veículo, dizendo que nós fomos trazidos para cá involuntariamente. Atravessamos esse rio chamado Atlântico involuntariamente. Todos nós, inclusive aqueles que vieram, né, de Europa, não só de África. Mas assim, chegamos aqui e voluntariamente, generosamente, principalmente nós que viemos de África para cá, construímos uma riqueza, né? Esse canto é nosso. Né? Entregamos, sabe? A gente usa muito esse termo, né? Entregar. Então, entregamos algo tão poderoso, tão rico, tão bonito. Uma celebridade da música baiana ontem disse um negócio muito, muito legal, assim, porque ela é meio polêmica, eu não vou citar a fonte. Ela disse assim, rapaz, tudo que se toca no Brasil, tudo que se faz no Brasil, vem da Bahia. Eu acho que ela deu uma exageradazinha, mas assim, essa religiosidade que está sendo retomada vem muito da gente aqui, né? Muito dessa força que tem. Que leitura você faz dessa inovação desse ano de ter uma Iemanjá negra? Porque tudo bem discutir se Jesus Cristo era branco de olho azul ou negão, mas Iemanjá a gente está com... Eu acho massa, cara. Eu acho que é muito legal, seja ou não. Seja lá nas buscas que vá se encontrar se originalmente... Pô, veio da onde esse culto dos orixás? Veio da onde? Da África. Veio da China, né? Pois é, porque não veio da China, cara. Em Cuba, que tem uma identidade cultural também muito forte, principalmente com a Bahia, se cultua muito uma virgem negra, Sim. Que é a virgem de Regla, né? Exatamente, virgem de Regla. Eu acho que assim... Como factoide, já é muito interessante. Já gera essa discussão que a gente está tendo aqui. E eu acho que é um direito de quem quiser cultuar, né? Assim, que cultue do formato que você quiser. Que cor Deus tem, né? A cor que eu quero que tenha, a cor que a minha fé tem. E levando em conta que tudo se transforma, não é? Eu interpreto até como um sinal da diversidade, não é? Da diversidade, uma Iemanjá negra sendo representada também como uma figura negra. E a gente está... por mais que haja ainda muita resistência, muita contestação, sustentando uma sociedade cada vez mais diversa, uma sociedade mais plural, cada vez mais plural. Imaginando essa festa daqui a mais 100 anos, você como historiador, hein, Ricardo? Que projeção você faria? A gente sofre uma lavagem cerebral na academia de história de nunca fazer projeções. A gente trabalha... não vou falar como historiador, não. Vou falar aqui como fã, por exemplo, de ficção científica, como soteropolitano apaixonado. Eu acho que a gente vai poder, talvez, chegar ao Rio Vermelho de veículos voadores, a gente vai... Teletransporte, como lá em Star Trek, vai dar 2 cliques assim e a gente vai aparecer na barra para pegar alguma coisa e voltar, mas aquele clima, aquela fila de pessoas aguardando para fazer a sua saudação ali na Casa do Peso, isso não vai mudar em nada. Pode botar 150 anos aí, pode pegar quem for, o médium poderoso, o profeta. Eu acho que essa energia que toma conta de Salvador vai continuar do mesmo jeito, porque faz parte da nossa alma, assim, né? Está muito poderosamente encruada na alma do baiano. Ou seja, é fundamental que a participação popular seja condição para a preservação dessas culturas. E é uma decisão, você falou sobre a Iemanjá negra, né? E eu acho muito interessante, eu sempre repito isso, parece meio mantra, assim, não se constrói história decretando nada, ninguém decreta nada, vai ser assim, vai ser deste jeito. As vontades que vêm de cima, elas só se transformam em efeito se houver um consenso dessa inteligência múltipla, que é a soma de todos nós, né? Que a gente chama de povo genericamente. Se for uma decisão, assim será. Se não for, não vai. Quantas festas desapareceram, não é? Quantos eventos surgiram, quantas tradições a gente só ouve falar porque vai pesquisar e estudar, e quantas outras sobrevivem? E desapareceram por conta da falta da participação popular, né? Foi uma decisão coletiva desse senso meio, né, fluido, que é o interesse que as massas têm em fazer com que as coisas continuem ou não.
Isso Como é que uma algumas coisa... festas populares muito tradicionais também mudaram muito ou quase desapareceram, É né? verdade. Porque a gente ainda tem a Segunda-feira Gorda da Ribeira, mas não é mais aquela Não. Segunda-feira Gorda da Ribeira Santa de décadas Luzia, atrás. né? Que era Festa uma de Santa coisa Luzia. tão impressionante. Até a Conceição da Praia também, né? Que eu ainda É. cheguei a cobrir com muito mais vigor. Hoje já diminuiu muito. Eu tive agora, né, trabalhando assim, como fonte na festa da Conceição da Praia, e me deu uma melancolia, não vou negar, assim. Me deu uma melancolia que é pessoal, eu não tenho direito de cobrar de ninguém, mas eu disse, poxa, acabou, assim. Minha sensação é de que, se continuar nesse ritmo, algumas festas elas vão desaparecer e outras estão... Você não consegue chegar no Rio Vermelho hoje, cara. Você acha, Ricardo, que os esforços para organizar as festas de rua, as festas populares, sobretudo os cuidados que se precisa ter, sobretudo com a saúde, por exemplo, com a segurança, etc. Mas termina isso sendo também um fator que descaracteriza ou desfigura e que Vai burocratizando às vezes, ou criando protocolos que nem sempre são protocolos que são da tradição. Então, eu acho que o poder público ele tem que estar disponível para ouvir os desejos dos fiéis, das pessoas, mas ele não pode tentar estabelecer medidas. Por exemplo, não sei se eu tenho tempo ainda, mas assim, a gente está vendo aí essa campanha toda, né, com a questão da sustentabilidade. Sim. Mãe Estela começou com aquela coisa linda, dizendo, ofereça cânticos, isso é muito bonito, né? É super E legal. tá, mas isso é uma coisa que o poder público pode estimular, acompanhar, mas isso é o fluxo que a massa vai colocar, né? Agora, eu aproveito para conclamar, por favor, né? Se puderem, se a consciência ecológica puder, evitem, né? Os elementos que o peixe não pode... Já há um bom tempo, né, que a gente vem batendo nessa tecla e acho que muita gente já está absorvendo essa consciência mais sustentável, consciência ecológica, tudo a ver com o nosso tempo. Ricardo Carvalho, historiador, professor também, claro. Olha, um prazer, sempre bom Prazer o meu. beber da sua fonte aí, porque conteúdo é o que mais você tem aí. E olha, muito obrigado. A generosidade de vocês. Muita paz para todos. Salve Iemanjá. Estou vendo aqui uma ouvinte especial, uma senhora chamada Lívia. Essa é queridíssima demais, né? Tá aí, né? Tá online. Muito obrigado. Tá aqui, Beijo fã pra número você, 1. meu amor. Beijo pra você. Ricardo, um abraço. Até uma próxima. Obrigado. Paz e luz para todos vocês. Agora são 8h46 na Tarde FM.